A contratação de uma enfermeira para atuar no programa de saúde da família em Serra Azul tem gerado polêmica no município de 12 mil habitantes. Apenas uma candidata se apresentou para participar do processo seletivo aberto pela Prefeitura. Em tempos em que o índice de desemprego no Brasil atinge 12 milhões de pessoas, qualquer vaga de trabalho, até temporária, gera enorme procura. Mas em Serra Azul, a contratação de enfermeiro para o programa de saúde da família teve apenas uma candidata, aprovada para trabalhar por 6 meses com salário mensal de cerca de R$ 1.700, mais R$ 600 de vale alimentação. Fato estranho para Tatiane, que se queixa da falta de divulgação por parte da Prefeitura. Chamou não só a minha atenção, como chamou a atenção da cidade toda. Diz que estava no portal da transparência, mas espera aí. O outro concurso que teve, e o processo seletivo também, foi divulgado nas ruas da cidade, como propaganda volante. Por que esse não foi? É estranho. Somente uma candidata se inscreveu, somente esta candidata passou, sendo que tem tantos outros enfermeiros na cidade capazes de exercer a mesma categoria e ninguém ficou sabendo. É muito estranho. O prazo para a inscrição também é questionado. A Prefeitura deu 2 dias para o interessado procurar o departamento pessoal do Executivo e preencher um formulário disponibilizado pelo setor, das 8 ao meio-dia ou da 1 da tarde até às 4, o que teria dificultado o acesso dos candidatos. Dava para fazer o concurso de forma que sempre faz, garantindo um prazo maior de inscrição, garantindo prazo de recurso das pessoas em relação disso, contratar uma empresa especializada para poder fazer o serviço, né? E isso tirou o direito de todas as pessoas se inscrever e disputar ao emprego, né? Mesmo que de forma temporária. O Executivo alega que agiu conforme a lei e que a contratação em caráter emergencial ocorreu para suprir a ausência de uma profissional gestante, prestes a entrar de licença maternidade. O pouco tempo que nós tínhamos, tivemos que fazer na forma simplificada. Então, um processo seletivo simplificado, por conta que a licença gestante estava marcada para o final de março ainda. Então, não tínhamos pouco tempo para fazer, então foi aberto só 2 dias de inscrição, mas foi amplamente divulgado. Justificativas que não convenceram o vereador. Para Marcos Antônio, há irregularidades na contratação emergencial. Suspeitas que devem ser encaminhadas ao Ministério Público. O setor público ele tem regras e as regras precisam ser estabelecidas e precisam ser asseguradas pelo Legislativo, pelo Ministério Público, por todas as esferas que fiscaliza a administração pública, o chefe do Poder Executivo, os atos do Poder Executivo. Então, essa é a minha função. Coordenador da Comissão de Administração Pública da OAB, José Carlos, afirma que realizar esse tipo de contratação exige cuidados para garantir, inclusive, a qualidade do serviço prestado na cidade que tem hoje 12 mil habitantes. Essa conduta gera um outro problema para a administração pública. Primeiro, o descrédito. Segundo, a improbidade administrativa. Portanto, a administração pública deve cuidar, primeiro, para que todos os seus atos demonstrem, na verdade, uma probidade, ou seja, uma conduta proba, ética perante os candidatos e perante a própria comunidade. Ximene Osório, de Serra Azul, para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, Gislene Lopes traz mais informações. Gislene. A Câmara de Serra Azul também apontou que o gasto com os servidores municipais ultrapassou o limite estipulado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. E eu converso agora com Igor Lorenzato, que é cientista político. Doutor, diante disso, o Executivo poderia ter contratado essa nova servidora, mesmo que temporária? Boa tarde. Boa tarde a todos. Neste caso, poderia, porque esse limite estabelecido é o limite prudencial, que é estabelecido pelo Tribunal de Contas do Estado, né? Justamente para que o gestor não chegue ao limite previsto na lei para gastos com servidores públicos. E a Prefeitura cai em descrédito quando realiza uma contratação, mesmo que dessa maneira? Cai, porque deve ser analisado quais foram os critérios para que esse concurso fosse realizado e essa contratação ocorresse, né? No caso, se é uma contratação excepcional por um certo período de tempo, né, a Constituição prevê esse tipo, mas tem os requisitos que devem ser cumpridos.
Tá, que eu tenho que o Executivo justifica o processo de forma emergencial para suprir a ausência de uma servidora gestante que iria entrar de licença. Essa é uma justificativa plausível? Pode ser uma justificativa plausível, contanto que o concurso se atenha às regras estabelecidas em lei, né? Um prazo tão curto, por exemplo, para se divulgar um concurso público que tem por objetivo contratar a melhor pessoa pelo melhor custo-benefício, né, não pode ocorrer da maneira como aconteceu. Então, assim, a justificativa ela deve primeiro se verificar se é realmente necessário nesse caso. E, em sendo necessário, deve se verificar se o concurso obedeceu o que está previsto em lei. A falta de divulgação ficou claro quando apenas uma candidata se apresenta para ocupar o cargo? Claro, isso fere princípios do direito administrativo, principalmente o da publicidade, né? Todo mundo, é impossível que só uma pessoa, numa época em que tantas pessoas procuram emprego, principalmente o público, que dá uma segurança jurídica, uma segurança financeira para as pessoas melhores, um concurso ele tem que dar essa publicidade, porque sim, com certeza várias pessoas, e não somente uma, se interessariam em concorrer para essa vaga. E de que maneira a qualidade do serviço é afetada? Ela é afetada porque a gente não sabe exatamente, o concurso não se prestou a fazer o que deve ser feito, que é escolher dentre vários candidatos a melhor pessoa com os melhores conhecimentos para determinada área. Né? Nesse caso, a gente não tem como saber se essa pessoa realmente passaria pelo crivo de uma prova objetiva, de conhecimentos básicos específicos para o cargo dela. Ok, Igor, muito obrigada pela sua participação no Jornal da CUP. E daqui a pouco a gente volta com outras informações. É com você, Pucci. Obrigado.